nessa geração, usa-nos, Deus, aqui estamos. Olá, estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical da classe Reverendo Jairo e Lírio dos Vales. Mas antes de começar a nossa aula, nós vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor Jesus, te agradeço por este dia, por mais uma vez estar aqui para aprendermos um pouco mais a Tua Palavra. Que Tu esteja nos orientando, nos dando sabedoria para pôr em prática aquilo que aprender no nosso dia a dia. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa lição de hoje é A Fé Não É Ilusão. O autor é Tiago Barreto da Silva, presbítero da 6ª IPI de Aracaju, Sergipe. A nossa revista é O que Temos nas Mãos, da editora Pendão Real. O texto central de hoje se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Para pensar, o que é fé para você? Ela tem alguma importância na sua vida? O motto da nossa igreja desse ano, tem o seguinte lema: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E nesse 2020, tem se mostrado um ano para mostrarmos a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus. E é isso que nós vamos tratar hoje a respeito da fé em Deus. Então, por isso, para você pensar aí na sua casa, nos seus afazeres, o que é fé para você? Ela tem alguma importância na sua vida? 3 elementos principais da fé. A fé é a crença de que certas coisas são verdadeiras. A fé é a confiança em Deus. Fé significa apropriar-se das promessas de Deus, recebendo aquilo que Ele tem a nos oferecer. Fé como verdade. Quando dizemos que acreditamos em Deus, cremos pelo menos em sua existência. Antes que possamos dizer qualquer coisa sobre Deus, precisamos nos dar conta, em primeiro lugar, da sua existência. Então, fé como verdade. Primeiro, é preciso acreditar na existência de Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardeador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nesse sentido, a fé é simplesmente o reconhecimento de que certas coisas são verdadeiras. Ter fé nas promessas de Deus, por esta ótica, é acreditar que elas existem e são verdadeiras. Mas, será que saber que determinado alimento é muito gostoso é o mesmo que prová-lo? Será que saber que Deus existe significa experimentá-lo ou conhecê-lo? Tiago deixa bem claro que é possível saber que Deus existe e não caminhar com Ele. Sabia disso? Até os demônios creem e tremem. Tiago 2, 19. Então é importante sabermos que Deus existe, mas também é muito importante que a gente caminhe com Ele, não apenas saiba que Ele existe, porque até os demônios creem e o temem, mas aquele que tem fé em Deus, além de saber da sua existência, confia e caminha com Ele. Para pensar, e você? Será que tem fé em Jesus, mas ainda não resolveu se comprometer? Fé é confiança. A ideia de confiança acha-se naturalmente ligada à ideia de fé na linguagem do dia a dia. Quando digo que tenho fé em um amigo, afirmo que confio nele. Assim, quando digo que confio nas promessas de Deus, declaro que confio nelas. Não somente sei que elas existem e realmente foram proferidas por Deus,
mas reconheço que elas merecem confiança e por isso posso confiar nelas. Então é necessário confiança, né? Quando a gente confia num amigo, né, a gente sabe que ele é capaz de guardar um segredo, de nos ajudar nos momentos difíceis. Assim também é quando confiamos nas promessas de Deus, confiamos as nossas vidas, confiamos aquilo que temos mais precioso nas promessas de Deus e confiamos no Senhor. E agora nós vamos ver um exemplo de fé, né, na Bíblia, que se encontra na Bíblia. Nós encontramos diversos exemplos, mas vou citar o exemplo hoje de Abraão. Abraão era um homem que confiava em Deus. É verdade que, como todos nós, teve alguns deslizes, mas era um homem cheio de fé. Ele sabia em quem cria e confiava nas suas promessas. Abraão saiu de uma terra onde morava com sua família e parentes para uma terra estranha, por ordem de Deus. Em Gênesis 12 está registrado isso. Mesmo bem velho, e sua esposa também, confiou que Deus cumpriria a promessa de lhe dar um filho, e Deus o considerou justo por causa disso. Gênesis 15, 6. Até mesmo quando Deus determinou que sacrificasse esse filho tão esperado, Abraão não vacilou. Pelo contrário, confiou que Deus realizaria sua promessa, ainda que precisasse ressuscitar Isaque dentre os mortos. Hebreus 11, 17 a 19. Para pensar, Abraão confiava tanto em Deus que não negou seu único filho quando necessário. Você teria a mesma atitude? Ou será que existem Isaques que você não sacrificaria por acreditar que Deus não poderia ressuscitar? Pense nisso. A fé, a confiança, é a resposta que damos a Deus, uma reação à graça maravilhosa de Deus revelada em Cristo Jesus. É uma resposta simples ao chamado de Deus, a que confiemos no seu eterno amor. Para pensar, você acredita em Deus com a mente e com o coração? Você conhece as promessas de Deus, mas realmente confia nelas? Fé para receber as promessas de Deus. Quando confiamos em Deus, Ele cumprirá o que prometeu. Fé significa apropriar-se das promessas de Deus, recebendo aquilo que Ele tem a nos oferecer. Fé é aceitar, confiar e agir. Analise qual tem sido a natureza da sua fé. Você sabe que Deus e suas promessas existem. Confia que Ele é fiel para cumprir o que prometeu e age conforme essa promessa? Lembre-se, fé é aceitar, confiar e agir. Minha oração é que a sua fé se torne cada vez mais viva, destinada à ação. E, enfim, desejo que a sua fé seja autêntica e não uma mera ilusão. Deus te abençoe e até a próxima. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.
fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,